A paz do Senhor, meus queridos alunos do PPO. Estamos aqui para a nossa quarta lição da matéria Mordomia Cristã. A matéria que vamos estudar hoje é a mordomia da conduta. Assim que, na página de número 24, vamos dar início ao nosso estudo, a nossa aula de hoje. E eu quero ler com você o Salmo de número 76 e o versículo de número 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Pagar os votos ao Senhor. Na nossa aula de número 4, nós temos aqui no nosso livro 5 conselhos, né, do pastor A.W. Tozer, onde ele fala sobre 5 votos que o obreiro deve fazer ao Senhor no seu ministério. Glorificamos a Deus porque somos pecadores arrependidos e estamos na presença do Senhor pela sua misericórdia, pela salvação trazida a nós pelo Senhor Jesus Cristo. Somos, apesar de pecadores arrependidos, desfrutando da presença do Senhor Jesus na nossa vida, da presença do Espírito Santo na nossa vida. E o pastor Tozer, ele fala exatamente sobre isso no primeiro voto. Ele fala sobre tratar seriamente o pecado. Termos convicção de pecado. O pecado tem se disfarçado nesses dias e aparecendo com novos nomes e novas caras. Você está sendo exposto a esse fenômeno, né? De nova apresentação do pecado por Satanás todos os dias. Todos os dias o pecado é chamado também de nomes bem elaborados, menos pelo que ele realmente é. Nós precisamos a cada dia tratar seriamente o pecado. Não podemos compactuar com o pecado. Não podemos fazer vistas grossas ao pecado. Nem ao pecado que se apresenta na igreja, nós como servos de Deus, e nem aos nossos próprios pecados. Tratar seriamente o pecado, de forma que não podemos compactuar com ele, né? O segundo voto, né, ele diz: não seja dono de coisa alguma. Nessa afirmação, Tozer quer dizer o quê? Que não devemos... Ele não quis dizer que nós não possamos possuir coisas, não é isso. Mas sim que devemos ser libertos do senso de possuí-las. As pessoas hoje, elas querem ficar ricas. No Brasil isso é muito comum na nossa cultura, porque nós vivemos num país onde muitas coisas não funcionam. Nós não cremos muito na segurança pública, não cremos muito naquilo que o governo pode fazer por nós, não cremos muito na saúde. Então há uma coisa oculta na cultura de, se ficarmos ricos, podemos morar num condomínio fechado, com segurança particular, pagar um excelente convênio para a nossa família, e dessa maneira nós vamos estar livres dessa ineficiência e nós poderemos cuidar da nossa própria vida. Entretanto, isso é uma utopia, é uma irrealidade. A vida cristã não deve ser pautada nem baseada nas coisas materiais. As coisas materiais têm que ser agregadas, têm que ser consequência daquilo que nós vivemos para o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim que nós devemos seguir esse conselho, sim. O senso de possessão que já nasce no ser humano, ele deve ser colocado pelo obreiro de Deus, debaixo do controle e direção do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos escutar o apóstolo Tiago, que diz assim: você vai para uma cidade, você vai para lá para ter lucro, ganhar, trabalhar? Diga: se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Nós muitas vezes erramos pelos nossos próprios atos, por não colocarmos Deus no meio das coisas. E às vezes a resposta de Deus ela é diferente daquilo que eu e você queremos, daquilo que eu e você pensamos,
Se é para ouvirmos ao Senhor, temos que ouvir ao Senhor verdadeiramente, dar atenção e ouvidos à voz de Deus. Quando eu estava como missionário na Bolívia, eu passei 2 anos lá, estávamos trabalhando para o Senhor, muito felizes, muito alegres, realizando muitas coisas. E quando nós viemos ao Brasil passear, o Senhor falou comigo aqui de uma forma muito clara, muito objetiva, que Ele estava se agradando daquilo que estávamos fazendo lá, mas Ele tinha outro projeto, outro propósito para mim, e que Ele ia me tirar do campo missionário para fazer outra coisa na minha vida. E nós tivemos que voltar. Ainda que metade do coração ficou no campo missionário, nós tivemos que obedecer à voz de Deus e voltar. E isso foi muito complexo, porque não era a minha vontade, mas era o projeto de Deus para mim naquele momento. Então, nós aceitamos a voz de Deus, a confirmação daquilo que Deus queria e voltamos. Mas nem sempre o desejo do coração condiz com aquilo que Deus tem projetado para nós. Mas aquilo que Deus tem projetado para você é infinitamente melhor do que aquilo que você quer, pensa ou pode fazer. A criança na primeira infância, ela constantemente fala: isto é meu e eu não te dou. Nós não podemos ser desse jeito na obra do Senhor. Não somos donos de nada, não somos donos nem da mesa de som, nem do grupo de círculo de oração, nem da liderança da mocidade, não somos donos dos jovens. Na verdade, nós somos simplesmente servos. Estamos ali para servir. E muita gente se coloca na posição de dono, né? Tem dono para tudo em todos os lugares. Dono da mesa de som, dono dos bancos, dono dos instrumentos, né? Na casa de Deus, tudo que tem lá para ser louvado ao Senhor é preferencialmente que seja da organização, da igreja, da congregação, para que não se ocorra o caso de que, quando alguém se entristecer por algum motivo, leva todos os instrumentos embora: isso aqui é meu, vou levar embora. Leva hoje, deixa 100, a gente vai comprando, quando tiver tudo bonitinho, tudo certinho, é da igreja, da casa de Deus, né? Ninguém precisa ser dono de nada ali. Assim que nós precisamos ouvir: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Nós precisamos ouvir esse conselho. Não somos nem donos, nem podemos constranger a igreja do Senhor, não podemos pastorear e nem dirigir a igreja do Senhor por sorte da ganância, mas sim, tudo que é feito na casa de Deus tem que ser feito de boa vontade. Se você abre o templo com boa vontade. Se você é o que limpa o templo, limpe de boa vontade. Se você fica na porta recebendo as pessoas, receba de boa vontade. Se você é o pregador da palavra de Deus, se você é o ministrante na sua igreja, ministre com boa vontade. Faça com alegria, faça com zelo, com amor, com gratidão a Deus. Não como dominadores, mas sendo modelo do rebanho. Eu comecei falando que nós somos modelos do rebanho. É exatamente isso. O terceiro voto, né? Não se defenda, deixa que o Senhor te defende. O Senhor é a nossa vingança, é o nosso refúgio. O Senhor olha por nós. Todos nós nascemos com o desejo de nos defender. Não fui eu, não é eu, foi fulano. Desde criança fazemos isso. Mas eu quero te dizer uma coisa importante. Deus permitirá que você faça isso. Se você quiser se defender, Deus vai entrar na vontade permissiva de Deus, Deus não vai te castigar por isso. Entretanto, se a gente entregar a nossa defesa a Deus, Ele nos defende. Ele cuida de nós. Ele disse a Moisés certa vez: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O Senhor está cuidando de ti, meu querido irmão, no desenvolver do seu ministério, no desenrolar da sua vida em Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, temos que entregar por completo.
Esse entregar por completo não pode ser somente quando nós aceitamos Jesus. É um entregar-se diariamente. Temos que nos lembrar, independente da posição e do cargo que nós exercemos na casa de Deus, nós temos que nos lembrar que estamos aqui na casa de Deus, como servos de Deus, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos remiu dos nossos pecados, porque o Senhor é na nossa vida e é Ele quem continua construindo a sua igreja sobre a face da terra. Quando nós oramos por alguém e a pessoa é abençoada, foi o Senhor Jesus que abençoou. Quando nós oramos por alguém e ela é curada, foi o Senhor Jesus quem curou. Quando nós oramos por alguém, a família é restaurada, foi o Senhor Jesus quem restaurou. Quando nós pregamos na igreja e as pessoas entregam as suas vidas a Jesus Cristo, foi o Senhor Jesus Cristo quem as salvou. Então nós somos instrumentos, nós somos vasos de barro que contém pela infinita misericórdia do Senhor um tesouro imenso, um tesouro imensurável. Então temos sim um tesouro dentro do vaso, mas o vaso continua sendo de barro. Se o vaso achar que é o tesouro e sair querendo andar sozinho, vai se bater, vai quebrar e o tesouro vai vazar, porque o tesouro não é o vaso. O tesouro está no vaso, tá certo? Então nós precisamos verdadeiramente ser servos de Deus que confiam inteiramente no Senhor. Hoje, quando nós ministramos algum conselho para as pessoas da parte de Deus, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, algumas pessoas não escutam e saem fazendo as coisas do jeito que ela quer, do jeito que ela acha melhor. E somos livres para fazer isso. Entretanto, nós não teremos o resultado de Deus nas nossas vidas se fizermos as coisas como nós pensamos, como nós queremos. Nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus. Se Deus não te mandou se mover, não se mova. Ele é responsável pelos seus movimentos. Se Ele não te mandou ir, não vá. Mas se Ele te permitiu ir, se Ele te ordenou a ir, se chegou o tempo dele na sua vida, irmão, aleluia, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, através da sua vida, no ministério que Ele te deu. Porque o nosso ministério não é nosso, né? Nosso ministério é de Deus. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos chamou. E nós temos que exercer o ministério de Deus nas nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. O quarto voto que fala a W. Tozer é: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Esse é o nosso quarto voto. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. O filósofo grego Sócrates deixou o filtro, um filtro triplo, para nós vermos se verdadeiramente aquilo que nós vamos passar adiante é válido ou não. Então o filtro triplo de Sócrates é o filtro da bondade, o filtro da verdade e o filtro da utilidade. O que você vai me dizer da pessoa é verdade? Se eu trouxer ela aqui, por ela do seu lado, você diz o que você vai dizer dela? Não, aí você me compromete. Não posso fazer isso. Então não diga. Se não tem certeza que é verdade, não passe adiante. Esse é o primeiro filtro. O segundo filtro é o filtro da bondade. O que você vai dizer da pessoa? Vai ser bom para o relacionamento dele com aquela pessoa? Se for bom, diga. Se não for bom, né, é melhor não dizer. E o filtro da utilidade. Aquilo que você vai me falar sobre a pessoa ou da pessoa para mim vai ser útil para mim? Se não for útil, também não fale. Não passou do filtro triplo. O filtro da verdade, o filtro da bondade e o filtro da utilidade. Nós devemos utilizar esses filtros. Não é? Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz assim: o amor cobre multidão de pecados. E eu complemento aqui dizendo que o fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Né? Que nós estejamos distantes de sermos os fofoqueiros. Né? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 a 3, que os crentes de Corinto não eram crentes espirituais e nem maduros. Eles eram crentes carnais. E pelo fato de serem carnais,
eram como crianças espirituais, que não podiam receber alimento sólido, mas tinham que ficar recebendo leite espiritual. E Paulo diz, eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês não são. Vocês são carnais. Porque havendo entre vós contendas, dissensões, não é assim que sois carnais? Então, irmãos, que nós avaliemos as nossas vidas, que nós avaliemos a nossa conduta, que nós avaliemos o nosso ministério e vejamos o quanto estamos amadurecendo, o quanto já somos maduros e o quanto precisamos amadurecer para podermos ser os homens que Deus quer que nós sejamos. Quando a pessoa sabe de alguma coisa que possa vir obstruir ou ferir a reputação de um dos filhos de Deus, enterre-a para sempre. Tem um ditado, né, que um conto que diz que a pessoa falou mal de outra pessoa e a pessoa foi processada por injúria. E diante do juiz ficou constatado que ela tinha mentido, ela tinha injuriado a outra pessoa. E ela pediu perdão. Então o juiz fez um teste com ela, né? Pegou uma folha de papel, picou em muitos pedaços. Deu a ela e falou, jogue pela janela. Jogue pela janela. A pessoa estava ali, sendo julgada, obedeceu, foi até a janela e jogou. Aí ele falou, quando você sair daqui do tribunal, quando terminar esse julgamento, você junta todos os pedaços, forma a folha de papel e me traga de volta. Ele disse, isso é impossível. Isso é impossível. Exatamente, o que você fez com essa pessoa, mentindo, injuriando ela, é como essa folha de papel, é impossível juntar os pedaços. Então, nós, como obreiros da casa de Deus, nós temos que tomar muito, muito cuidado com aquilo que nós vamos disseminar, com aquilo que nós vamos espalhar, como diz que me diz, para que nós possamos verdadeiramente cuidar da igreja do Senhor, falar aquilo que se tem plena consciência da verdade, que se tenha plena convicção, que se tenha certeza do que se pode falar. Quando não digo isso para que nós sejamos coniventes com o pecado, mas que nós adotemos o padrão bíblico de, em primeiro lugar, procurar o nosso irmão e verificarmos com ele a veracidade de tal história. Irmão, falaram isso para mim. Mas quem falou? Não importa quem falou, eu quero saber se é verdade isso aqui. Eu preciso apurar isso aqui. E se o seu irmão confessar o pecado, ora por ele e ele vai ser salvo se arrepender daquilo que está fazendo. Né? Mateus capítulo 7, versículo 2 diz que com o critério que você julgar, você será julgado. Né? Com o critério com que julgardes, sereis julgados, disse Jesus. Não há contestação. Foi o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, quem disse isso. O quinto voto diz, nunca aceite qualquer glória. Isso é muito comum, né? Tem 3 coisas que depõem contra o obreiro de Deus, que fazem o obreiro de Deus cair, na verdade, que é o sexo oposto, a fama, né, e as finanças. São 3, em espanhol se dizem que são 3 Fs, né? Farda, fama e finanças. Mas farda é saia, não dá para falar 3F em português. Então são os 3 grandes vilões contra o ministério do homem de Deus, né? O sexo oposto, a fama e o dinheiro. Nós devemos tomar muito cuidado, porque temos que ser, como diz a palavra de Deus, marido de uma mulher só. Temos que ser, como a palavra de Deus, dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. E saber que o dinheiro da casa de Deus é o dinheiro da casa de Deus, o seu dinheiro é o seu dinheiro. Então, Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Isaías capítulo 42, versículo 8 diz que eu sou Jeová e a minha glória não darei a outros deuses, né? O Senhor Deus não divide a sua glória. É muito natural, diz Tozer, né, que as pessoas esperem, desejem que o seu serviço cristão lhe dê a oportunidade de demonstrar os seus talentos. Verdadeiramente querem servir ao Senhor, mas também querem que as pessoas saibam que estão servindo. Esse hedonismo, esse narcisismo é que são grandes inimigos da missão de Deus sobre a terra. E o narcisismo, né, o hedonismo, na verdade é o desejo
de ser vitorioso, de ser vencedor, né? Até esse ponto não tem nada de errado, mas a vida do hedonista, ela preconiza alcançar a sua realização, seja ela pessoal, seja ela espiritual, seja ela ministerial, seja ela qualquer coisa, qualquer realização, a qualquer custo, acima de qualquer um. Então passo por cima de todo mundo para me tornar o que eu quero ser, o que eu desejo ser, o que eu penso que eu tenho que ser. E eu faço uma avaliação de mim mesmo. Eu sou um pastor, eu tenho que ter uma igreja, eu saio por aí catando crente de todo mundo, monto um ministério e quero ser feliz, e enfim, né? Isso vale para todas as coisas. Estou numa empresa, estou trabalhando e lá eu passo por cima de todo mundo, eu entrego todo mundo, eu faço a caveira de todo mundo para eu poder ser o escolhido, o promovido, e a qualquer custo eu tenho que alcançar os meus objetivos. Isso é hedonismo. E o narcisismo vem do conto mitológico de Narciso, que se adorava e tinha o espelho e ele se achava belo, e enfim. E os narcisistas hoje estão espalhados pelas nossas igrejas, querendo ser aplaudidos, mas não basta só ser aplaudido, tem que colocar um pedestal, ele subir em cima e todo mundo vê o que ele está fazendo. Mas na verdade, nunca aceite glória que pertence a Deus. Deus é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Mestre, é o nosso dono. O Senhor nosso Deus é quem merece toda a honra e toda a glória. Tudo provém dele, tudo é para ele. Então as pessoas verdadeiramente querem ter reputação entre os santos, né? Hoje as pessoas querem que alguns, né? Graças a Deus você não, mas alguns querem que quando ele chega se estenda um tapete vermelho e aplaudam e vejam o que verdadeiramente ele está fazendo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa nossa aula de hoje. Servir a Jesus não é um passeio no parque. Quando te faltar reconhecimento, sirva a Cristo por obediência. Quando te faltar contentamento, sirva a Cristo por obediência. Quando te faltar o tapinha nas costas, sirva a Cristo por obediência. E verdadeiramente, o servo obediente, humilde, será exaltado na presença do Senhor. Jesus desistiu da sua reputação e nós devemos fazer isso também. Em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 a 7, o Senhor Jesus deixa isso muito claro, né? O apóstolo Paulo fala do Senhor que negou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de escravo, no grego doulos, que nós já falamos, o presbítero Diego falou na primeira aula, né? Doulos. E foi obediente até a morte de cruz. Então, quando eu falo de obediência, nosso exemplo é Cristo. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo em obediência. Obediência até a morte e morte de cruz. Não é? Mas muita gente não serve a Cristo por obediência. Serve pelo reconhecimento, pelo narcisismo. Não é? Outro quer o cargo da pessoa, quer aquele cargo e faz qualquer coisa para ter aquele cargo, que é uma tremenda bobagem, não é cristianismo. Como vimos anteriormente, o ministério do obreiro, como despenseiro, como mordomo, que está a cargo dos bens do Senhor, desta forma, a conduta do obreiro deve ser norteada por alguns parâmetros que nós vamos falar agora. Tá? Primeiro, a conduta do obreiro no ministério, como vocacionado, tem que ser de sempre ser um servo. Você precisa ser um servo. O tempo todo você precisa ser um servo. Essa é a conduta do servo de Deus. E para que nós possamos ser servos aprovados, com a igreja olhando para nós, o primeiro passo é ter um espírito ensinável. Tem gente que você fala, não, nós vamos fazer um treinamento de evangelismo para criança, eu já sei. Não, nós vamos fazer um treinamento aqui, irmão, com o livrinho das 4 leis. Não, eu já sei evangelizar, não preciso de curso. Eu não vou, não. No dia do evangelismo ele não vem. Ele já sabe tudo, mas sabe só para ele. Não faz nada na obra do Senhor. Não quer aprender. Você precisa ter um espírito ensinável. Quando você tem um espírito ensinável, o Senhor pode usar a sua vida. Então a primeira coisa a cuidar é a reputação. A reputação de um servo, de uma serva de Deus é imprescindível.
O obreiro deve zelar da sua reputação, porque a única pessoa que pode manchar a sua reputação é você mesmo. Só você pode manchar a sua reputação. Então, que você não seja a pessoa que manche a sua reputação. Portanto, devemos garantir por conduta a melhor reputação possível no ministério. Uma vida sem segundas intenções, sem dolo, como a de Natanael. Que Jesus possa olhar para mim e para vocês. Ah, aí verdadeiramente está um servo que não tem dolo, que não tem segundas intenções. Esse pensamento, essa instrução do Senhor Jesus, ela é de extrema importância, irmãos. Que eu e você possamos ser, na congregação que nós trabalhamos para o Senhor Jesus, servos sem segundas intenções, servos sem dolo. Outra coisa que o obreiro precisa na sua conduta é harmonia na vida. Como assim, pastor? A harmonia entre a vida privada e a vida ministerial. A vida privada e a vida pública tem que estar em harmonia na vida do cristão. Quando nós harmonizamos a nossa vida pública com a nossa vida privada, as pessoas podem investigar a gente do jeito que quiser. Pode olhar as redes sociais, né? Você não vai precisar ter senha de WhatsApp para ninguém entrar lá, senha de Facebook, senha de e-mail. Todo mundo na sua casa pode saber, porque você é um livro aberto. Com quem você conversa, o que você fala, todo mundo pode saber, né? Então, isso é muito importante, porque nós vamos harmonizar a nossa vida privada com a nossa vida pública. O grande pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele exortava os seus ministros a se empenharem a fim de que o caráter se harmonizasse em todos os aspectos com o ministério que Deus lhe confiou. Uma outra coisa que o obreiro precisa, que o servo de Deus precisa, né, na sua conduta, é cuidar da sua saúde física. Nós somos obreiros da casa de Deus. Nós tivemos um pastor da nossa igreja, que foi vice-presidente do nosso campo, pastor Maciel Parente, e ele dizia, ele tinha sido militar antes de desenvolver o ministério pastoral. Ele dizia: irmãos, pastores, vocês precisam se exercitar. Eu levanto às 5 da manhã, faço meus exercícios, oro ao Senhor, vou cuidar da vida. Não pode, o obreiro não pode comer demais, não pode ter essa barriga de infarto, tem que se cuidar. Nós precisamos nos cuidar. Às vezes a gente está um pouco acima do peso e tal, mas se não for sedentário, fizer um exercício com sabedoria, né? Alimentação mais saudável, verdadeiramente nós seremos bons exemplos, né? Não estaremos aí morrendo de infarto. O pastor Maciel Parente tinha razão, né? Quantos obreiros morriam de infarto, de aneurisma cerebral, por causa de veia entupida e tudo, por quê? Não cuidaram da sua saúde como devia, né? Não é uma coisa tão simples, mas é uma coisa factível, é possível. Então devemos nos conservar fisicamente saudável e viver em equilíbrio, né? Porque o nosso corpo também é templo do Espírito Santo. Há 2 anos atrás eu estava com um sobrepeso muito grande e eu precisei começar a cuidar da minha saúde. Comecei a fazer exercícios físicos, procurei uma nutricionista, um endocrinologista e consegui eliminar 10 quilos. Né? Fico feliz, sei que não estou no peso adequado, mas é uma busca de saúde, é uma busca de cuidar daquilo que é templo do Espírito Santo. E estou muito feliz com 10 quilos a menos. Então devemos nos conservar porque somos templo do Espírito Santo, para que nós possamos realizar a obra de Deus com alegria e não gemendo. O obreiro também deve ter uma vida irrepreensível. Não se engane, porque uma vida irrepreensível não é uma vida sem maus pensamentos, mas é uma vida sem permitir que os pássaros façam ninhos na nossa cabeça. Não é? Ser irrepreensível significa não ter nada em sua vida que Satanás ou qualquer outra pessoa possa se valer para te atacar
ou para te censurar. Vou repetir essa frase, que ela é muito importante. Ter uma vida irrepreensível significa não ter nada em sua vida que Satanás e não qualquer outra pessoa possa se valer para te atacar ou para te censurar. Então, que nós possamos fazer escolhas certas, que nós possamos ter uma vida de consagração ao Senhor, uma vida piedosa, como diz a palavra. Paulo diz que a piedade para tudo é proveitosa, né? Uma vida piedosa é uma vida de consagração ao Senhor, de oração, de jejum, de buscas ao nosso Deus, para que nós possamos fazer escolhas certas. O obreiro também deve desenvolver as qualidades virtuosas que o Senhor te deu. Desenvolva isso para o bem da obra do Senhor. Manter a calma em situações difíceis. Tomar decisões sensatas como marca distintiva de uma pessoa equilibrada, dirigida pelo Espírito Santo. Ser educado com as pessoas. E também é uma virtude que deve ser cultivada a cada dia. Ser sóbrio, ser honesto, vigilante, honesto, hospitaleiro. Irmãos, de tudo isso, se a pessoa começar sendo educada com o próximo, já é de grande valia. Ninguém merece ser tratado com falta de educação. A pessoa te procura para conversar com você, para um projeto, um aconselhamento, uma oração, e você vai falando com a pessoa e sai andando, sai andando, sai andando. Que coisa feia, né? Que nós possamos dar atenção às pessoas, ser educado com as pessoas, que nós possamos olhar para o próximo com empatia. Sabe o que é empatia, né? É colocar-se no lugar do próximo e sentir a dor dele, sentir o que ele precisa. Precisamos ser empáticos com os servos e as servas de Deus, porque eles estão ali na mesma condição que nós. Ainda que você foi vocacionado por Deus para o ministério, mas todos os servos de Deus têm a mesma salvação que você. E são dignos de educação, de respeito, de sobriedade, de honestidade, de hospitalidade, aptidão para ensinar, ouvir as pessoas. Amém? O obreiro também deve desenvolver, como na sua conduta, a relação correta com outros obreiros. Nem todos os obreiros têm a mesma capacidade cognitiva e nem todos os obreiros que você convive tiveram ou têm as mesmas oportunidades de estudo secular que você, mas todos com certeza foram vocacionados e chamados pelo Senhor. Então preste muita atenção nisso. Se você tem mais conhecimento secular, você estudou mais, você tem mais sabedoria, tem um vocabulário mais apurado, isso não significa que você é melhor ou maior que as pessoas. Então, cabe a cada um de nós termos respeito e cuidado no nosso relacionamento interpessoal com os companheiros do ministério, ajudando-nos uns aos outros, como nos ensina a palavra de Deus. O amor e o respeito entre os obreiros deve servir de exemplo para o rebanho do Senhor. Seu companheiro pregou, depois da pregação dele, dá um abraço nele e fala: glória a Deus, meu irmão. Deus falou comigo, Deus continua usando a sua vida. Porque verdadeiramente Deus falou. Se você não prestou atenção, é problema seu, mas que Deus falou, falou. Né? Deus usa até a mula de Balaão. Então, meu amado e querido irmão, seja cordial com os seus pares, seja cordial com aqueles que estão no ministério trabalhando, carregando a carga da obra do Senhor junto com você. O amor e o respeito entre os obreiros deve servir de exemplo para o rebanho do Senhor. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Há entre nós crentes carnais que não podem ser alimentados com comida sólida, pessoas que verdadeiramente estão sendo alimentadas com leite. Então nós devemos prestar muita atenção para não colocar essas pessoas como aqueles que vão dirigir o trabalho do Senhor, que vão guiar o rebanho do Senhor. Porque se não tem maturidade para cuidar de si próprio, governar a sua casa, governar a sua vida, não serve para governar a igreja do Senhor. O obreiro que vai dirigir uma congregação, ele vai assumir
inúmeras atividades, mas nunca deve imaginar que ele vai ser naquela congregação um divisor de águas. Aqui nessa congregação foi antes de mim e depois de mim. O que é isso? Um salvador da pátria, o melhor dirigente que aquela congregação já teve? Não, irmão, você vai dar continuidade ao trabalho que o teu antecessor estava realizando. E aí, o irmão que vier depois de você vai dar sequência ao teu trabalho. Somos formiguinhas de um grande exército. Né? Você pega o exército de formiga, nenhuma briga com a outra. Pega uma árvore gigante, frondosa, de amoreira, 2 dias a amoreira está pelada. Por quê? Todo mundo trabalhando em conjunto, cada um pegando um pedacinho e levando. Assim somos nós na obra do Senhor. Somos operários, somos formiguinhas, cada um fazendo um pouquinho. E assim a humanidade vai sendo alcançada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos